e pela internet, não perca o Hits TV nesses dias e horários. Entre em contato com a nossa produção e venha mostrar o seu talento no Hits TV, aqui na tela da TVC. TVC, 20 anos com você. Olá, eu sou Raquel Guerra e começa agora mais um Nasceu, Bora Cuidar. No programa de hoje, nós iremos falar sobre um assunto muito importante, a saúde da mulher. Sei que, vocês estão perguntando, mas é um programa infantil, você vai falar da saúde da mulher? Sim, vamos falar da saúde da mulher, porque nela estão incluídos o pré-natal, estão incluídos o pós-parto, e se a mulher tiver um acompanhamento multidisciplinar que consiga fazer com que ela se sinta bem nesse período, tenham certeza que a maternidade dela será ainda melhor. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a equipe multidisciplinar Eva Saúde da Mulher, composta por profissionais incríveis que vão tirar dúvidas e vão dar explicações para a gente sobre esse tema tão importante. Além disso, hoje tem estreia de quadro no programa. Lembra que eu falei para vocês na semana passada? E agora, Simone? Algumas mamães já mandaram perguntas e hoje a gente já vai começar esclarecendo uma dúvida de uma mamãe sobre choro. Que a filha dela chora o tempo inteiro e ela quer saber o que ela pode fazer para ajudar. Além disso, temos o quadro Dicas da Tia Lê e tem o concurso rolando ainda. Vou falar com vocês sobre isso. Não deixem de participar para concorrer a um ensaio incrível da Fernanda Bugarelli. Tá vendo? O programa tá muito legal. Se eu fosse você, ficava aí e espera a gente voltar. A gente já volta com mais Nasceu, Bora Cuidar. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Convido a senhora, convido o senhor para assistirem programa Bernardo Filho. Toda quinta-feira, às 12h30, ao vivo, aqui na TVC, canal 16. Notícias, assuntos de interesse da cidade, assuntos do cotidiano. Vamos nos encontrar toda quinta, às 12h30, programa Bernardo Filho. Segunda, quarta e sexta-feira, no programa A Voz da Cidade, fique bem informado com o quadro Notícias da Cidade. Participe fazendo sua denúncia através do Solta o Verbo e acompanhe um dos programas líderes de audiência sob o comando do polêmico e extrovertido apresentador Ney Carvalho, na companhia do divertido e irreverente Mãozinha. Tem também as dicas de cinema da rede Cinemax, a contadora Cristiane Guiot, com dica contábil, e Patrícia Rosendo, com dicas da Casa Decora. Programa A Voz da Cidade, com Ney Carvalho.
Você que é artista em modo geral e que acompanha toda a programação da TVC pela TV e pela internet, não perca o Hits TV nesses dias e horários. Entre em contato com a nossa produção e venha mostrar o seu talento no Hits TV, aqui na tela da TVC. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petruísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petruísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Convido a senhora, convido o senhor para assistirem programa Bernardo Filho. Toda quinta-feira, às 12h30, ao vivo, aqui na TVC, canal 16. Notícias, assuntos de interesse da cidade, assuntos do cotidiano. Vamos nos encontrar toda quinta, às 12h30, programa Bernardo Filho. Toda segunda, quarta e sexta-feira, no programa A Voz da Cidade, fique bem informado com o quadro Notícias da Cidade. Participe fazendo sua denúncia através do Solta o Verbo e acompanhe um dos programas líderes de audiência sob o comando do polêmico e extrovertido apresentador Ney Carvalho, na companhia do divertido e irreverente Mãozinha. Tem também as dicas de cinema da rede Cinemax, a contadora Cristiane Guiot, com dica contábil, e Patrícia Rosendo, com dicas da Casa Decora. Programa A Voz da Cidade, com Ney Carvalho. Você que é artista em modo geral e que acompanha toda a programação da TVC pela TV e pela internet, não perca o Hits TV nesses dias e horários. Entre em contato com a nossa produção e venha mostrar o seu talento no Hits TV, aqui na tela da TVC. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petruísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petruísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Toda segunda, quarta e sexta-feira, no programa A Voz da Cidade, fique bem informado com o quadro Notícias da Cidade. Participe fazendo sua denúncia através do Solta o Verbo e acompanhe um dos programas líderes de audiência sob o comando do polêmico e extrovertido apresentador Ney Carvalho, na companhia do divertido e irreverente Mãozinha. Tem também as dicas de cinema da rede Cinemax, a contadora Cristiane Guiot, com dica contábil, e Patrícia Rosendo, com dicas da Casa Decora. Programa A Voz da Cidade, com Ney Carvalho. Estamos de volta e recebo com muita felicidade. A gente teve que dividir a equipe ao meio, né? Porque são 4 pessoas, então eu vou conversar um pouquinho agora com o Dr. Bruno, com a doutora Larissa. Muito bem-vindos, muito obrigada por aceitar o convite para participar do nosso programa. Obrigada. Tá bom?
Como a gente disse aqui na introdução, a saúde da mulher acho que é o início de tudo, né? Quando a gente pensa em ser mãe, em ter uma família, a gente primeiro precisa pensar na nossa saúde para a gente poder conseguir efetivamente isso. Mas antes da gente conversar sobre isso, se apresentem, esqueci da apresentação. Doutor Bruno, doutora Larissa, por favor, se apresentem aí para a nossa audiência. Então, meu nome é Bruno, eu sou ginecologista obstetra, originalmente eu sou do Rio de Janeiro, mas por motivos familiares, eu casei, vim aqui para Petrópolis. Hoje em dia, trabalho no Alcides Carneiro, sou professor da faculdade, aqui a Faculdade de Medicina aqui de Petrópolis. Deixa a Larissa falar um pouquinho também. Pode falar. Bom, meu nome é Larissa, eu sou de Friburgo, então quem estiver assistindo é de Friburgo, estamos aqui. Isso aí. Me formei em Teresópolis, então acho que eu já passei pela serra inteira. Atualmente moro aqui por causa também do meu marido. E a gente trabalha no Alcides Carneiro, acho que a equipe toda se conheceu lá, trabalha no Alcides Carneiro, trabalha na CMH, na Checkup, então... Dominamos Petrópolis. Dominamos todos os lugares. Exatamente. Bom, isso aí. Bom, então agora entrando no assunto do nosso programa de hoje, que é a saúde da mulher, e um pouquinho mais para frente a gente vai falar aí sobre parto, sobre plano de parto. Quando a gente fala em saúde da mulher, acho que instantaneamente 90% das pessoas pensam assim: eu tenho que ir lá uma vez ao ano no meu ginecologista fazer o preventivo e tá bom. E não é só isso, né? A gente sabe que cada vez mais as pessoas procuram por um tratamento humanizado, por um tratamento direcionado, para o problema que a pessoa apresenta. E eu acho que o EVA Saúde da Mulher, vocês têm como um condão isso, trazer o paciente para ter uma experiência no consultório e não apenas para realizar exames de rotina. Contem um pouquinho para a gente sobre isso. Quando a gente fala, acho que de saúde da mulher, a mulher em si, ela é super complexo, Então, a gente tem vários focos, vários pontos que a gente tem que sempre pensar. E essa questão toda de só, faço meu preventivo, faço um exame e volto daqui a um ano. Isso é uma fórmula muito fechada. Quando a gente pensa numa humanização, a gente pensa muito na individualização daquela paciente. Então, mais do que, às vezes, só um exame, só um exame de sangue, um preventivo, é toda uma questão também de orientação, de conversa, de retirada de dúvida. E isso, muitas vezes, é mais importante do que, propriamente dito, um exame. Então, essa que é a ideia, uma das ideias da nossa equipe, a gente poder individualizar, sair um pouco daquela fórmula fechada de só isso e ponto final, e poder oferecer aí uma saúde mais integrada, a gente poder abranger várias coisas dentro da saúde da mulher, poder oferecer para essas pacientes um pacote, vamos dizer assim, bem completo. E como surgiu isso, doutora Larissa? Como surgiu essa ideia de vocês de se unirem para criar esse projeto tão bacana? Então, acho que a gente se conhece do plantão do Alcides Carneiro. E, na verdade, a nossa maior dificuldade é como dar assistência às nossas pacientes. Porque, assim, às vezes uma paciente minha vai entrar em trabalho de parto e eu estou de plantão. Eu não posso sair do plantão para dar assistência para aquela paciente, porque isso me traz problemas legais, Eu não posso abandonar um plantão para ir para outro lugar. E nossa ideia é assim, como que a gente vai dar uma assistência, ter uma equipe que todo mundo pensa igual e a paciente conhecer as outras pessoas, porque é muito ruim, você faz o pré-natal 9 meses comigo e aí chega na hora de ganhar um neném, você vai com uma pessoa que você nunca viu na vida. Sim. Isso é muito ruim, você não cria um vínculo com aquele plantão, com aquela equipe que vai te dar assistência. Então, a nossa ideia é a gente conseguir ter essa assistência adequada, então a paciente ter uma consulta pelo menos com cada um da equipe durante o pré-natal, justamente para quando chegar na hora do parto, eu fiz o pré-natal com a doutora Larissa, mas a doutora Larissa hoje está de plantão ou teve algum imprevisto, isso é normal, Sim. E ela não vai poder me dar assistência. Mas se eu entrar em contato com o doutor Bruno, ele consegue ir lá me dar assistência e já é uma pessoa que você conhece, sabe que vai falar a mesma linguagem do que todo mundo vai falar na equipe, entendeu? Muito legal. E assim,
Com relação a essa equipe, né, que vocês falaram que pretendem ter uma equipe multidisciplinar, qual a importância desse acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, para que não só na gestação, né, eu acho, mas também na ginecologia do dia a dia, para a mulher se sentir mais segura, se sentir... Para mim, a principal importância é, assim, várias doenças a gente sabe que dependem de nutrição, do seu estado emocional. Não é só uma questão de, vou lá, colhi meu preventivo e está tudo bem. Sim. Às vezes, você tem outras doenças. A gente dá muito exemplo que um monte de gente tem, síndrome do ovário policístico. Se você não tiver uma dieta adequada, uma atividade física regular, você pode tomar N medicamentos que não vai adiantar. Você tem que ter um tratamento multidisciplinar. Não adianta você só ir no ginecologista uma vez por ano e não cuidar de outras partes da sua vida. Então, assim, a nossa ideia é realmente ter essa assistência durante o pré-natal também. Assim, a gente vê muitas pessoas que chegam na hora de ganhar o neném, mas eu não sei como é que eu vou amamentar, eu não me preparei para esse momento. Que tem a questão da depressão pós-parto, você não está preparada, de repente é um mundo totalmente novo, você se vê em casa, você, seu marido e um neném. Então, assim, a nossa ideia é exatamente essa, trazer toda essa equipe, a parte da psicologia, da nutrição, fisioterapia, justamente para agregar para essa paciente não chegar assim, no momento, nasceu o neném e agora? Não, você vai ter o suporte, você já vai ter conversado isso no seu pré-natal. Então, a nossa ideia é ter todas essas pessoas também agregadas a gente, para a gente ajudar os pacientes durante essa caminhada. E a gente percebeu, assim, até mesmo por trabalhar no SUS, a dificuldade que os pacientes tinham quando a gente precisava de uma outra especialidade, não só médica, né, multidisciplinar. A gente via muitas pacientes nossas que precisavam de um dentista, precisavam de um psicólogo, precisavam de um fisioterapeuta e ficavam, às vezes, 5, 6 meses para conseguir marcar uma consulta. Então, no início, a gente pensou em montar só uma equipe de ginecologista obstetra para parto, propriamente dito. E aí, a gente, conversando, percebemos essa dificuldade que os pacientes tinham e a gente decidiu expandir o projeto, né? Deixar sair só daquele nicho de ginecologista obstetra e abrir o leque. Então, a nossa ideia é ter um lugar onde a paciente possa estar com a gente, mas que, atravessando na sala da frente, ela tem um psicólogo à disposição dela, ela tem um dentista à disposição dela, ela tem um fisioterapeuta, ela tem nutricionista, ela tem até um pediatra, né, para retirar essas dúvidas, aconselhamento de amamentação, para tirar todas as dúvidas que ela possa ter. Então, a gente poder mostrar para ela que, naquele ambiente ali, ela está coberta por todos os lados, que ela tem todo esse apoio, tudo que ela precisar, a gente vai oferecer. É super importante, porque assim, eu vejo, pela minha gestação, né, eu tive que fazer cerclagem com 16 semanas, e eu precisei fazer acompanhamento com... Ai, meu Deus, esqueci o nome da especialidade. Sangue. Hematologista. Porque, olha só, é ao vivo, né, gente? Que eu descobri uma... Não, eu era muito anêmica e eu tive que fazer ferro semanalmente até o final. E assim, né, não existia esse tipo de trabalho, mas olha só, como facilitaria a vida das pessoas e da gestante, né, que você tem que se locomover e cansada para... E agora eu queria perguntar para vocês uma coisa. A gente tem visto muito aí nas redes sociais e tudo sobre ginecologia natural. O que vocês acham sobre isso? Se realmente é só uma modinha ou se isso vem para ficar? O que vocês acham? Nada é só modinha, né? Se a gente pensar, a ginecologia ela é uma especialidade, né, que você tem aí desde os primórdios dos tempos, né? E muitas vezes o que a gente tem hoje em dia de farmacologia e tudo mais é muito baseado todos aqueles primórdios, né, toda aquela história. Então, esse reativar a medicina natural, né, o uso de ervas, de loções, de óleos, isso é importante, porque a gente está trazendo de volta, na verdade, a origem do que a gente usa hoje em dia. Então, muitas vezes, em vez de usar uma medicação já super manipulada, industrializado, a gente poder oferecer
toda original, né? Trazer o mais natural possível para essa época. Eu perguntei para vocês sobre isso porque é o seguinte, a gente sabe também que existem pessoas que são os extremos, né? Que nem tudo a gente consegue curar só com o chazinho, só com a pomada da vovó que ela ensina pra gente. Então, eu acho assim, é importante as pessoas terem essa noção de que, tudo bem, existe essa questão, né? De você pautar, né, todo o seu ciclo e entender o seu corpo, tudo isso, e usar o menos de medicamento possível, mas nem sempre isso pode ocorrer, né? E por isso que eu perguntei, porque eu acho que isso que eu tenho visto, assim, muitos extremos, não só na ginecologia, mas... São metodologias, vamos dizer, complementares. Né? A gente não pode ter só a medicina natural, também, às vezes, não vai ter só a medicina industrializada, né? Isso é um complemento. Perfeito. A gente, como eu falei, o corpo da mulher, ele é complexo. Sim. Então, um lado só, ou só um outro lado, muitas vezes não funciona. Um complementando o outro é que consegue atingir foi o como a doutora né? Larissa falou, né? Existem doenças que você precisa ter uma dieta adequada. A gente já sabe, né, que existem alimentos que são anti-inflamatórios e que conseguem auxiliar. Bom, gostaria muito de agradecer vocês pela participação. Muito obrigada. Tenho certeza que Eva Saúde da Mulher já é sucesso. Podem contar com a ajuda do nosso programa para o que vocês precisarem. Se vocês quiserem deixar um recadinho aí para os pacientes, pode ficar à vontade. Não, acho que... Bom, eu vou deixar, claro, né? Então pode Quem falar. quiser se consultar com a gente, Claro. a gente daqui a pouquinho vai inaugurar o nosso espaço. Então, se vocês quiserem adicionar a gente no Instagram, a gente tem o Instagram Eva Saúde da Mulher. E a gente, por lá, vocês vão saber onde vai ser, como vai ser, quando vai ser a inauguração e esperamos todas vocês lá. Como a gente falou, a gente expandiu. A gente começou como uma equipe e hoje em dia a gente já está virando uma clínica. Então, daqui a pouquinho a gente divulga para vocês endereço e tudo mais. E super bem-vindas quem quiser, né, se consultar com a gente. Muito legal. Bom, gente, a gente já volta para conversar com o restante da equipe. A gente vai falar um pouquinho sobre parto, sobre plano de parto. Acho que esse é um assunto também super interessante. E, olha, fiquem de olho, que vocês ainda vão ouvir muito falar no Eva Saúde da Mulher. Tenho certeza que vai ser um projeto de sucesso aqui na nossa cidade. Fiquem aqui comigo, esperem só um pouquinho que eu já volto com o Nasceu. Bora cuidar. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. Estamos de volta e vamos ver qual foi a história que a tia Alia separou pra gente essa semana? A vaca que botou um ovo, de Anne Cutbill. E as ilustrações feitas por Russell Eitel. A vaca que botou um ovo. A vaca mimosa estava deprimida, muito triste mesmo. Que é que foi, Mimi? Cacarejaram as galinhas. É que eu não tenho nada de especial, disse Mimosa.
Não sei andar de bicicleta e plantar bananeira como as outras vacas. Eu me sinto tão comum. Naquela noite, as galinhas arquitetaram um plano muito esperto. Cococó, cococó, cococó. Elas cochicharam. Na manhã seguinte, havia uma agitação danada no curral. Eu botei um ovo! Mimosa deu um grito estridente. Todas as outras vacas ficaram sem fala. Nenhuma delas tinha jamais botado um ovo. Até o fazendeiro veio correndo. Por Deus do céu! Ele gritou, a Mimosa botou um ovo! A mulher do fazendeiro ligou para o jornal da cidade. Veio gente de lá e de cá. Temos muito orgulho da nossa Mimosa, anunciou o fazendeiro para a multidão. Agora, Mimosa se sentia muito especial. E as galinhas ficaram satisfeitíssimas. Mas as outras vacas, nem tanto. Agora, ninguém acha nada demais a gente andar de bicicleta e plantar bananeira. Tem alguma coisa esquisita acontecendo. Vacas não botam ovo. As galinhas é que botam ovo. Nós não acreditamos que foi você quem botou o ovo, as vacas disseram para a Mimosa. Achamos que essas galinhas é que armaram tudo isso. Mimosa ficou chocada. Ah, é? Então provem, responderam as galinhas. Então, todo mundo resolveu esperar. Dia após dia, as vacas espiavam, enquanto Mimosa ficava sentada em cima do ovo para ele ficar quentinho. Mas nada acontecia. Até que numa manhã, de repente, ouviu-se um barulhinho. Vai nascer! Gritou uma das vacas. E quando Mimosa se levantou, o ovo rachou, abriu-se e dele saltou uma bolinha marrom e cheia de penas. Não falei, disse uma das vacas balançando a cabeça. É uma galinha! Então, a criaturinha olhou para Mimosa e... mugiu bem alto. Mimosa sorriu e abraçou seu bebê bem forte. Oh, uma vaca, ela disse baixinho e deu à sua filhinha o nome de Daisy. Ah, muito fofa, Tia Lê. Tenho certeza que os pequenos vão adorar mais essa história. Bom, para você que chegou agora, nós estamos conversando com a equipe da EVA Saúde da Mulher, que é uma equipe multidisciplinar aqui de Petrópolis, que vai trazer aí um novo conceito de consultório para você tratar da sua saúde. Você que é mamãe, você que está grávida, você que ainda quer ser mamãe, fiquem de olho que vocês vão adorar.
Bom, vou receber agora o restante da equipe. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Tudo bem? Se apresentem para o pessoal, por favor. Bem, prazer, meu nome é Helena. Eu sou de Teresópolis, eu sou a única que não mora aqui em Petrópolis, mas estou lá e cá o tempo todo, né? Assim, eu sou médica ginecologista obstetra, mas eu tenho como primeira formação minha cirurgia geral. Então, eu sou a vertente da cirurgia ginecológica aqui da equipe, né? Assim, a nossa ideia, realmente, como a Larissa tinha explicado, era fazer uma equipe bem multidisciplinar, né? Assim, e é um prazer participar dessa equipe. A gente se conhece do plantão mesmo e tem uma integração super boa. Obrigada. Bom, prazer, meu nome é Nayara, eu sou ginecologista obstetra, né? Eu sou originalmente de Juiz de Fora, mas aí acabei mudando para cá, porque eu comecei a trabalhar no Alcides de plantão, conheci o pessoal, e acabei mudando para cá, porque eu criei um vínculo realmente aqui com a cidade. E eu estou trabalhando no Alcides, trabalho também no SVH e tudo, e a gente acaba fazendo consultório e tudo, e estou aqui na região. Os mineiros gostam de Petrópolis, né? Essa é a verdade. Realmente. O povo tem uma paixão pela nossa cidade, brincadeira. Bom, deixei para falar com vocês sobre um assunto que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade no entendimento, né? Quando a gente fala em parto humanizado, muitas pessoas já pensam assim, é aquela pessoa que quer ter filho dentro da banheira, que vai ficar em casa, e não é nada disso. Né? A gente sabe que, na verdade, o parto humanizado é o parto que preconiza a mulher, que preconiza a vontade dela naquele momento da vida dela. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho, né, essa diferença, porque existe uma série de espécies, não sei se eu posso dizer assim, de partos, né? Não é só o parto normal e a cesárea. E eu acho que todos eles merecem ter essa atenção humanizada, esse cuidado com a gestante nesse momento. Em relação ao cuidado do parto, né, assim, tem vários termos que estão sendo usados hoje em dia, né, assim, para falar de parto humanizado, parto, enfim, de várias formas possíveis, né, assim. Eu gosto de falar de uma assistência adequada ao parto, né, assim. Acho que é bacana a gente pensar que a mulher possa ser livre para ficar na posição que ela quiser, por exemplo, no momento de trabalho de parto, né, assim, que ela possa realmente ter, falar o que ela prefere no momento de trabalho de parto, quando que ela quer ter esse neném. Eu acho que no nosso país tem uma questão muito importante de uma cultura muito pró-cesariana também, né? Sim. A gente pode respeitar a vontade da mulher, mas acho que falta um pouco de esclarecimento, às vezes, sobre as opções que ela pode ter, porque eu brinco que eu era o tipo de pessoa que falava que, para mim, parto humanizado era um parto vaginal com uma analgesia bem feita, uma peridural bem feita, né? Enfim, eu tive minha experiência de parto, eu tive um parto vaginal, né? Assim, atualmente, eu acho que realmente tem várias possibilidades de você poder fazer esse parto, né? Assim, e não precisa ser um terror, eu acho que da forma como a Larissa tinha comentado já no primeiro bloco, de você receber orientação, você saber o que vai acontecer, você ser preparado para esse momento do nascimento do neném é muito importante. Não só do cuidado desse bebê quando você chega em casa, mas você saber o que vai acontecer com o seu corpo ao longo da gestação, ao longo da concepção, né? Você está preparada para isso, para você imaginar quais são as etapas. Eu vejo realmente, como o Bruno também tinha comentado, a gente no Sul, a gente vê muita gente chegando super despreparada, que aí na hora que vai ter o parto, que aí fica, nossa, mas eu não sabia que era assim, eu não sabia que doía. Eu acho que falta disso, eu acho que talvez esse movimento que está tendo de humanização do parto tenha a ver com isso, de você poder deixar a paciente participar mais desse momento do parto dela, ela poder saber o que vai acontecer com ela, ter opiniões sobre o que está acontecendo, ser explicada sobre isso. Eu falo que muitas das condutas que eu vejo, às vezes, paciente questionando para a gente de foi uma violência obstétrica, foi uma agressão que eu sofri durante o parto, muitas vezes são condutas, intervenções, inclusive necessárias, às vezes até para o salvamento do bebê, que foram mal explicadas para essa paciente. Eu acho que falta muito isso na assistência à mulher de modo geral. Então, você contar para essa mulher, olha, seu corpo se prepara para o parto de tal forma, na hora que você vai chegar, o que pode acontecer, as intercorrências podem ocorrer, né? Assim, você saber quais são as possibilidades que você tem ali naquele momento,
ter o diálogo com o profissional de saúde, porque eu acho que já passou da época que a gente poderia ter uma relação que antigamente eu acho que era mais comum de ver, muito verticalizada da relação com a paciente. Eu sou profissional, eu mando, eu defino o que acontece com você e acabou. Não pode ser assim. As decisões são compartilhadas. Eu acho que se for bem esclarecidas as coisas, a experiência do parto pode ser muito melhor, né? Assim, seja ele via alta ou via baixa, né? E muito se fala também né, como você falou, há muito tempo atrás, acho que a preocupação maior era com o bebê. O bebê tá bem? Sim. Então tá bom. Sim, a mulher que se dane, ela tá ali só para gerar o filho e ponto, né? E eu acho que, graças a Deus, mudou. Isso está caindo em terra. Eu acho que a questão do parto humanizado, eu acho que ela vem desde o pré-natal, entendeu? Todo parto em si ele deve ser humanizado. Não é só... Exatamente. Sim, porque a cesárea não é humanizado, ou porque é um parto normal que às vezes vai precisar de um fórceps por algum motivo, não é humanizado, entendeu? Tudo tem que ser conversado com a paciente desde o início, de ser bem orientado. Se for bem orientado, ela entendendo o que pode ser feito, o que pode ser realizado, sendo feitas as vontades de maneira que, né, o possível, né, na hora do parto, tudo pode ser humanizado, entendeu? Sendo feita a vontade de acordo com, né, o possível para que seja tudo, saia adequado, tanto para a gestante quanto para o bebê. Que todos, né, as duas, né, o binômio mãe e bebê, sejam satisfeitos no final, entendeu? E quando isso acontece, elas se saem satisfeitas. Porque às vezes assim, num parto normal, sente dor, igual a gente fala, né? Não tem parto sem dor. Mas, assim, chegando no final, quando tudo dá certo, ela fala, pô, foi uma dor que valeu a pena, sabe? Mesmo sendo a dor do parto, né? Às vezes não é um parto com analgesia, por exemplo, porque às vezes não tem no SUS, né? Porque a gente passa por isso diversas vezes, né? Mas quando ela tem assistência durante o parto, ela é bem orientada, ela fica satisfeita no final. A gente observa muito isso, né? Eu acho que vocês, assim, uma nova geração, né? Podemos dizer assim, de médicos jovens, bem orientados, acho que vem para ajudar isso tudo. E foi o que vocês falaram, assim, acho que essa importância do conversar, do você saber, eu acho que eu me lembro perfeitamente, assim, a primeira vez que eu fui numa consulta com uma ginecologista, morrendo de vergonha, querendo me enfiar embaixo da cadeira, e a mulher nem conversou comigo, sabe? E aí, realmente, você fica... Pô. Isso. E eu acho que o tratamento tem que vir desde exatamente, antes da mulher querer engravidar, exatamente. Para você orientando a paciente, né? Tirando as dúvidas dela. Fazendo exames também, né? Para poder ver se está tudo certo, se ela vai poder ter uma gestação tranquila, sem preocupações. E aí, durante o pré-natal e também no pós, né? Na pós-parto, também lá na consulta pós-parto, para poder a gente orientar, às vezes, também na amamentação. A gente tem como fazer isso também, né? Para poder dar mais tranquilidade à paciente também. O resultado perinatal, né, assim, que a gente fala um sucesso de tamanho e filhos saudáveis no final de uma gestação, né, que é o que todo mundo procura, eu acredito nisso, né, assim, saudáveis em todos os sentidos, né, assim, saudáveis fisicamente e mentalmente, porque às vezes a gente vê partos com desfechos positivos, o bebê e a mãe bem, mas por causa dessa falta de interação, dessa falta de conversa durante a assistência, acaba causando um dano mental, realmente um dano de saúde mental nessa paciente, né? Então, eu acho que tem que começar desde antes. Na verdade, o bom resultado vem de um bom cuidado de saúde. Na verdade, a mulher tem que se cuidar ao longo da vida toda dela. Não adianta achar que, eu fiz agora o teste de gravidez, agora que eu vou começar a me cuidar. O ideal é que ela possa ter esse cuidado desde pequenininha, ela conhecer o seu corpo, saber como as coisas acontecem, aquela orientação desde quando ela menstrua a primeira vez, ela ter a abertura de conversar com o ginecologista, ela ter uma parceria com a pessoa que pode acompanhar ela, não só o ginecologista, né, assim, mas poder ter esse cuidado, né, assim, ter cuidado com a alimentação, não é só uma coisa pontual, né, é um cuidado de longo prazo, é um cuidado de uma vida inteira, né, assim, não é só pontualmente ali. E a gente podendo auxiliar e orientar essa paciente a melhor forma que ela faz isso é maravilhoso. Sim. E dentro do contexto multidisciplinar, a gente vê que o papel fundamental da fisioterapeuta, da nutricionista, durante essa orientação de pré-natal, por exemplo, consulta pré-natal,
de pediatria. É fundamental também para essa mãe saber o que esperar, como é que ela vai lidar ali com aquele bebê também. Então, tem muita coisa ao redor dessa assistência. Uma agrega a outra, né? Acho que uma coisa vem para somar, para no final a gente ter o resultado tão sonhado, esperado, né? Uma mãe saudável, satisfeita, feliz, um bebê saudável. Exatamente. Né? E agora vamos falar de uma coisa que tem, acho que eu vejo sempre vocês colocando na internet, a árvore da vida. Gente, eu acho aquilo a coisa mais linda do mundo. Queria ter outro filho. Só para poder fazer isso. É possível. A gente vai mostrar o videozinho que a Evelyn mandou. E eu queria que vocês explicassem para a gente um pouquinho como surgiu isso, como surgiu essa ideia, né? Porque eu acho que tem, no Brasil todo, né? Vamos dizer, eu posso dizer, acho que no mundo, né? Eles têm essa prática tão legal, acho que é uma lembrança para o resto da vida, né? Pode falar. Então, é porque o que acontece? A placenta, né, é onde que é dentro, né, a gente tem a placenta, tem o saco amniótico, né? Então ali é gerado o bebê. Então a gente fala que a placenta é a árvore que vai nutrir, né, a criança durante a gestação. Então a gente fala que é a árvore da vida, que é o que vai gerar a vida, né, que é o que dá início à vida do fetinho, do bebê. Então, assim, foi nisso que surgiu a ideia de pegar essa placenta e, quando a gente retira, né, fazer a equitação, que a gente fala, a gente pega essa placenta, coloca ela, né, na mesa, assim, limpinha e tal. Às vezes com tinta, às vezes mesmo com o próprio sangue, tem algumas pessoas que fazem. E aí a gente faz um print, que a gente fala, né, uma pintura dessa placenta para poder dar, tipo assim, que fica parecendo realmente uma árvore, da maneira que a gente monta, né, com um cordãozinho umbilical do bebê. E aí fica aquele lembrança, né, pro resto da vida da mãe e do bebê, né? São detalhezinhos, né? Como de tudo que a gente tem conversado desde o início, que mãe não ia gostar, né? De ter esse carinho, esse cuidado. São detalhes de cuidado, né? Acho que, acho que a diferença na assistência está nos pequenos detalhes, na forma como você fala, na forma como você trata, o cuidado, o carinho que você tem no lidar, né? Assim, isso é mais uma recordação também para essa mãe levar para casa, né? E, inclusive, a nossa equipe, né, te retirou na nossa logo, foi realmente dessa questão, né, desse símbolo da árvore da vida. Entendeu? Que a gente tem uma árvorezinha, inclusive, e o Eva também, inclusive, pelo fato de ser a Eva a primeira, né? Primeira mulher, primeira gestora. Então, foi tudo, é uma simbologia, entendeu? Muito legal. Que a gente tirou dessa ideia. Bom, e o Bruno também, o doutor Bruno já participou aqui do programa, né? Que a gente, infelizmente, não são todos os casos em que a gente, né? Tem muitas mães que perdem o bebê e eu acho também que nessas situações é muito ruim, né? É óbvio, é uma dor que a gente não pode nem mensurar, mas acho que também entra a importância de ter uma equipe preparada até para ajudar aquela mãe nesse momento emocionalmente, né? Você ter abertura de chegar para o seu médico, conversar e falar, eu acho que isso também é muito importante. Bom, no geral, meninas, eu acho que toda essa questão, agora, a gente tem uma lei no estado do Rio de Janeiro, que foi sancionada, acho que agora em abril de 2021, se eu não me engano, que fala justamente sobre o parto humanizado, tanto, né, no Sistema Único de Saúde, quanto no particular, e eles falam especificamente sobre o plano de parto. E muitas mulheres ainda não sabem o que significa isso. O plano de parto é um documento que você entrega na maternidade no dia que você vai ter o seu filho. E nesse documento tem todas as especificidades do que você gostaria, né, dentro do possível, como vocês falaram, que aconteça para aquele parto ser da melhor forma possível. Isso é uma conquista? Acho que sim, né? Olha, quer falar primeiro? Pode falar. Olha, pode ser um benefício, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim, no meu ponto de vista, em relação ao plano de parto. Como que esse plano de parto vai ser elaborado? Que eu falei desde o início, né, assim, essa paciente tem que estar bem esclarecida sobre todas as coisas possíveis, né, assim. Então, para ela poder efetivamente escolher o que ela gostaria ou não, dentro da segurança para ela, dela e do bebê. Então, assim,
o que eu acho complicado é, às vezes, quando esse plano de parto é imposto a essa paciente, né? Assim, eu já vi isso algumas vezes, a paciente chegar com um plano de parto na maternidade e ela não ter conhecimento do que tem ali. Na verdade, nesse plano de parto, ela pode comentar sobre se ela gostaria de ter ou não o parto, em que posição, de repente, se ela gostaria ou não de analgesia, né? Que tipo de assistente que ela sonharia, assim, como se fosse um documento que representa o sonho dela, do ideal dela de parto, né? Assim, eu acho que pode ser bacana para a gente entender qual é o arcabouço dessa paciente, o que ela pensa, como que ela se preparou para aquele momento, o que ela imaginou daquele momento, né? Claro que é importante, né, pela segurança da paciente, a gente saber que, às vezes, nem tudo vai ser possível. Ela tem que ter essa clareza também, né? Assim, mas, óbvio, várias escolhas que a gente pode fazer não interferem em nada na segurança dela e pode dar um conforto maior para ela. Se ela prefere ficar sentada numa posição ou outra, se ela quer ficar numa banheira, de repente, enfim, se ela quer receber analgesia, se ela não quer receber analgesia, se ela se sente melhor dessa forma ou de outra, né? Assim, se ela quer ter um acompanhamento de fulano, beltrano, né? Assim, como que ela gostaria, se ela vai receber algum tipo de assistência de fisioterapeuta, algum outro tipo de assistência durante o parto, né? Assim, acho que pode ser uma coisa interessante para a gente pensar, né? Até assim, se ela prefere ficar sem medicações, mesmo que o parto transcorra de uma forma mais prolongada, né? Assim, se estiver tudo bem com ela e com o neném, né? Assim, acho que é uma forma da gente entender a opinião da paciente sobre o momento do parto, né? E esse documento é feito pela paciente ou em conjunto com o obstetra? Então, o ideal é que seja feito em conjunto com o obstetra. Muitas vezes a gente vê a paciente chegando na maternidade já com o documento pronto, que não teve, às vezes, uma orientação adequada, né, na confecção daquele documento. Então, é bom a gente esclarecer que o ideal é que seja feito em conjunto com o seu pré-natalista, para ele poder estar orientando ela e orientando mesmo na confecção, para poder explicar os tópicos que ela quer que coloque, entendeu? Porque, às vezes, ela tem as vontades, tem algumas coisas que ela queira que sejam... e outras não, exatamente, né? Entendeu? Porque, às vezes, tem alguns momentos que a gente vai ter que fazer uma intervenção que vai ser necessária. A gente tem que orientar ela que aquilo... não é uma coisa... matemática, né? Pode acontecer uma série de coisas durante um parto que vocês vão ter que abrir mão de outras coisas para poder fazer dar certo. Exatamente, mas na medida do possível, é um documento muito importante porque vai proteger realmente ela em diversas situações. Eu acho que, na verdade, o que vem por trás dessa lei, eu acho que é meio vai contra a violência obstétrica, né? Sim. Que, infelizmente, a gente sabe que já aconteceu muito, acho eu, né? Vocês vão saber melhor que eu, que hoje em dia acho que está cada vez mais difícil, né? A gente encontrar esse tipo de prática, mas que realmente, infelizmente, isso já aconteceu, né? Então, eu acho que foi... O momento do parto é um momento muito delicado, né? Assim, sujeito a várias intercorrências que a gente nem imagina. Às vezes, uma gestação completamente saudável pode ter diversas intercorrências no momento de parto, né? Assim, enfim, eu sou um exemplo disso, por exemplo, né? Eu não tinha nenhuma patologia, não tinha nada, minha gestação super tranquila, a gravidez toda, e no momento do parto eu tive hemorragia, precisei de transfusão, fui parar no CTI com pré-eclâmpsia grave. Mas aí porque você é médico. Então, o CRM forte positivo. Aí você fala, poxa, foi o parto dos meus sonhos? Não, porque, óbvio, ninguém gostaria de ir para um CTI, a gente não imagina nada disso acontecendo. Você imagina que assim, meu marido que costumava comentar assim, poxa, a gente foi para a festa e virou um pesadelo, né? Assim, claro que, graças a Deus, no final das contas, deu tudo certo, né? Te acordou no sonho de novo, né? Meu filho estava saudável, tô bem, tá tudo certo em casa, né? Mas o parto em si foi tranquilo, meu pós-parto que teve algumas questões, né? Então, a gente não imagina algumas intercorrências. Conforme a Nayara tinha falado, assim, nem sempre, por exemplo... O FOSP é um instrumento super mal visto, né? Se você for pensar assim, nossa, que agressão, você vai botar um FOSP, vai tirar a criança a ferro. A gente ouve o paciente falando, poxa, meu filho foi puxado a ferro. Mas não foi aquilo que salvou, de repente, a vida do neném? Então, assim, eu acho que se for bem conversado, falar para a paciente, olha, o neném está aqui embaixinho, ele está, às vezes, em sofrimento fetal. É muito mais saudável para o neném e para a mãe se a gente, às vezes, fizer uma aplicação correta de um FOSP, orientando ela, explicando como é que é o procedimento, e salvar a vida desse neném, para que ele fique saudável, continue saudável, do que, às vezes,
enfim, você ser radical relativa a uma intervenção e aquilo ali tem um desfecho negativo, né? Eu acho que Então, a conversa, né? a conversa. Foi o que você falou desde o início. Eu acho que é a isso. pessoa se sentir Segura e saber de todas as consequências que podem ocasionar. E por isso que eu sei que vai ser sucesso, porque a gente precisa disso. Né? Acho que a medicina como um todo, não só na ginecologia e na obstetrícia, ela está passando por essa revolução, né, de ser uma coisa mais humanizada, mais pensada para o paciente individual. Eu acho que não pode existir extremos, né? A gente tem o extremo de, não pode intervir nada, tem que ser só... A única possibilidade é um parto domiciliar sem nenhuma intervenção, que isso que é saúde. Pode ser uma solução para algumas pessoas podem optar por isso? Pode, mas não pode dizer que é sempre ou nunca, né? Assim, também não pode falar assim, fazer todas as intervenções, né? Assim, nem sempre é necessário. Sim. Se um parto está correndo normal, está evoluindo bem, não tem nenhuma intercorrência, se essa mãe está se sentindo bem, onde ela está, a gente vai deixar transcorrer normalmente, lógico, né? Assim, a gente só faz intervenções se elas forem necessárias, né? Assim, esse é o ideal, né? Enfim, basicamente o que acho que todo mundo pensa, né? Assim, as intervenções são feitas quando é para a segurança dessa mãe, desse bebê, né? Não é para agredir ninguém, né? Claro. Eu acho que os extremos são muito perigosos também. As pessoas estão, às vezes, rumando também para um outro extremo, né? Ou era a realidade de extremo de intervenção sem indicações nenhumas, muitas intervenções sem indicação, ou o extremo de nenhuma intervenção. Eu já cheguei a ver uma situação que me chocou muito, de uma paciente ter um parto de um feto morto, chegar com um feto morto, satisfeita porque ela conseguiu ter um parto vaginal. Acho que também não é por aí. Não. Eu acho que assim, o objetivo central é saúde da mãe e do bebê. Claro. Dentro das possibilidades, a gente tem que atender as demandas dessa paciente, óbvio, né? Assim, mas tudo conversado. Então, quando chegam para mim e falam, por exemplo, mas antigamente era parto domiciliar sempre. Ok, mas os índices de mortalidade eram muito piores. Então, a gente tem, às vezes, que tomar algumas condutas para que assim, o final seja uma coisa boa. Para que essa mãe e esse bebê saiam saudáveis desse momento, né? A gestação causa muitas alterações fisiológicas no corpo dessa mãe, causa muitas alterações que, enfim, geralmente nosso corpo lida muito bem com isso. E que nem sempre é o esperado, né? Foi o que você falou, acontece alguma coisa que muda todo o planejamento. Pois é, por isso que a gente tem um acompanhamento pré-natal, né? Exatamente. Para poder estar tentando mapear isso, né? Mapear e para poder minimizar, né? Bom, meninas, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no programa. Sintam-se em casa, sempre que precisarem aparecer por aqui para falar, para discutir qualquer assunto, fiquem à vontade. E deixem um recadinho aí para os pacientes, para as futuras pacientes, que em breve, né, como o Bruno e a Larissa falaram, vai ter consultório novo para todo mundo. Em breve a gente está abrindo nosso espaço, espero ver vocês lá também com a gente, para que a gente possa fazer parte da vida de vocês, né? Quem quiser estar junto com a gente, para a gente poder participar do cuidado desde lá do início da infância e adolescência até depois de mamães, né? Sim, vai ser um prazer poder cuidar de todas vocês. E acompanha a gente no Instagram, a gente tem o Instagram, Eva Saúde da Mulher, então pode acompanhar a gente lá, que daqui a pouquinho a gente está postando várias coisas lá sobre a clínica, quando que vai inaugurar, vai ter postagens também sobre dicas, informações, então pode seguir a gente lá no Instagram. Obrigada, eu queria agradecer a oportunidade também. Que isso, obrigada a vocês. Bom, e tem um agradecimento especial aqui para duas pessoas que estão aqui no backstage, Evelyn e Bruna, né? Bianca, que também fazem parte da equipe, mas não quiseram aparecer aqui, eu não sei por quê. Querem vir aqui, meninas? Vem aqui, só dar um tchauzinho, venham. Podem aparecer só para dar um tchauzinho. Ó, dá um tchauzinho lá. A Bianca, que cuida de toda a parte administrativa, e a Evelyn, que é a instrumentadora da equipe. Bom, parte fundamental da nossa equipe. E aí eu sou suspeita, né, gente? Porque amiga pessoal, a gente não pode opinar. Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem aqui que a gente já volta com mais Nasceu. Bora cuidar.
A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Na hora de comprar seus medicamentos e itens de perfumaria, não perca tempo. Vá direto a Petroísa, farmácia de tradição com atendimento diferenciado e melhores preços. Desconto em todos os medicamentos e pagamento facilitado. Aferição de pressão, diabetes e aplicação de injetáveis para seu conforto e comodidade. Nova unidade Alto da Serra, ao lado do Banco Itaú. Petroísa, qualidade e tradição para a saúde de sua família. E estamos de volta. Viu, gente? Que energia, né? Tenho certeza que vocês vão ser muito bem cuidadas por esses profissionais incríveis. Bom, para você que não consegue assistir o nosso programa ao vivo, acompanhe nas redes sociais, que a gente deixa tudo lá registrado para você. E falando em coisa boa, o concurso para concorrer a um ensaio fotográfico da Fernanda Bugarelli ainda está valendo. No próximo programa da semana que vem, do dia 19, sai o resultado. Então, mamães, por favor, vou deixar o WhatsApp aqui do nosso programa. Gravem o vídeo dos seus filhos dizendo por que eles merecem ganhar esse ensaio. As fotos são lindas e eu tenho certeza que vocês vão amar participar do ensaio. Bom, e agora tem estreia de quadro novo no programa. E agora, Simone? A Simone, que é uma querida educadora parental, ajuda sempre a gente, né, quando vem aqui no nosso programa, dando várias dicas de como lidar com várias situações de nossos filhos. Vai ter um quadro aqui no programa e, para começar, hoje ela vai falar sobre um assunto impecável. Vamos assistir? E agora, Simone? Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje estamos estreando o quadro E Agora, Simone? E eu tenho a pergunta de uma mãe aqui para compartilhar com você. A pergunta é a seguinte. Minha filha de 5 anos sempre chora quando digo não. Chora por tudo. Ela é muito chorona. O que eu faço para fazer ela parar de chorar? Bom, antes de gerar algumas reflexões sobre essa questão com vocês, eu gostaria de deixar bem claro que tudo que eu falo aqui não é uma dica infalível, né? Não existe uma fórmula mágica para fazer a criança parar de chorar. Isso não existe. Eu sei que é algo que nos desorganiza internamente, mas isso fala muito mais sobre nós do que sobre a nossa criança. Muitos de nós não teve aí educação emocional e por isso é tão difícil lidar com as emoções dos nossos filhos. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu notei na fala dessa mãe, né? Ela é muito chorona e eu queria começar por aí, né? Primeira questão, primeiro ponto, que sem intenção muitas vezes nós rotulamos os nossos filhos, seja rótulos negativos ou rótulos aparentemente positivos. Só que os rótulos, eles aprisionam os nossos filhos. É como se os nossos filhos tivessem que assumir aquele papel daquilo que a gente está falando que ele é, para eles terem ali uma identidade dentro da família, entende? É como se ele assumisse que ele é aquilo. Se o pai e a mãe estão dizendo que ela é muito chorona, que ele é muito bagunceiro, que ele é muito teimoso, essa criança vai ser isso. Ela é isso e ponto. Estão dizendo que ela é. Então, em todas as situações, ela vai se comportar daquela forma, sendo daquela forma. Então, é o primeiro ponto principal aí, a ser trabalhado e é ter cuidado com esse julgamento, com esses rótulos. Segundo ponto importante, que precisamos aí, você mãe que mandou essa pergunta, é desconstruir essa ideia de que o choro é má educação, é mimo, tá? Esse choro é uma forma da sua criança se comunicar com você, é a forma que ela está sabendo se comunicar, né? Tem uma emoção que gerou esse comportamento e tem uma necessidade por trás dessa emoção, né? Então precisamos lidar com isso, ajudar ela a lidar com isso aí. O choro por si só, gente, não é nada, né? O choro vem e a gente precisa deixar a criança chorar.
A gente costuma olhar para o choro da criança como algo pessoal. Ai, tá querendo me afrontar, tá me provocando. E não é isso, é só a sua criança não sabendo lidar com aquilo que ela está sentindo. Entende? Quando um adulto, por exemplo, uma amiga sua chega e fala para você, conta alguma coisa e chora, e fica chorando, né, e desabafa com você, você chega e fala, parou agora, para de chorar, parou, já deu, né, já chorou bastante. Não, a gente não faz isso com o adulto. E por que a gente faz isso com a criança? Né? Então, esse choro incomoda demais, eu sei, mas é algo mais relacionado com a gente, então vamos olhar ali como que a gente pode ajudar essa criança. Olhe, ajude ela a olhar, a deixar, né, sentir o que ela está sentindo, deixa esse choro sair. Né? Então, vamos lá para o terceiro, né, para o terceiro ponto aí super importante, acolher, validar os sentimentos da criança, gerar uma conexão com a sua criança, empatia, se colocar no lugar dela. Então, a abordagem que você pode fazer, filha, eu entendo que você está frustrada porque eu não pude te dar aquele brinquedo, né? Você queria tanto, né? Poxa, eu entendo. Eu também me sinto assim às vezes. Poxa, mas olha, a mamãe continua não podendo dar o brinquedo, mas eu posso te dar um abraço, posso te dar um colo, posso te dar um copo d'água. E aí, às vezes, a criança vai falar, não quero abraço, não quero colo. Ok, respeita. Só diz, ok, filho, eu entendo, mas eu estou aqui do seu lado e estou aqui para quando você quiser me dar um abraço, eu estou aqui. Estou aqui. E esteja disponível emocionalmente ali para sua criança. É isso, gente, é isso que precisa ser feito, nada mais do que isso. O choro é um comportamento, é algo que veio com aquela emoção. E você não precisa calar a sua criança. Dessa forma, percebe a diferença? Você não falou, para de chorar, isso aí é bobeira, não, isso aí, mais um brinquedo que você quer, minha filha? Você já tem tantos ali no armário, sabe? Isso não ajuda em nada, né? Então, deixa a criança sentir aquilo que ela está sentindo, acolha aquilo que ela está sentindo. Você não disse sim para sua criança, perceba, você manteve o seu não, mas você está ali com ela, e isso que importa. Você está dizendo não ali né? Continua dizendo não ali para o que você negou, mas você está dizendo com respeito. Você está dizendo e fazendo a sua criança entender com respeito. E a sua criança vai entendendo e vai procurando formas e estratégias ali de lidar com aquela frustração dela, quando ela tem a sua ajuda, quando ela tem o seu apoio. Então, esteja ali para sua criança. Então, são essas dicas super importantes. Abolir, né, o rótulo, desconstruir essa ideia do choro como mimo, má educação. E terceiro, praticar o acolhimento, a validação do sentimento e estar ali presente para a sua criança, para ajudá-la a se autorregular. Ok? Um dia de cada vez, não é fácil, mas é possível. Celebre as pequenas conquistas, permaneça persistente ali nessa sua abordagem, faça constantemente, né? Porque deu errado na primeira que não vai dar certo nunca. A criança precisa de repetição, ela precisa que você repita isso várias vezes. E aí sim você vai estar ajudando ela a se desenvolver e vai estar ajudando ela na inteligência emocional dela também, tá? E outra dica super importante, olhe para dentro de você, faça uma análise interna de por que esse choro te pega tanto. O que você sente quando isso acontece? Porque você vai entender como você pode controlar isso e ajudar a sua criança a se controlar também, ok? Espero ter te ajudado. Um super abraço para todos. Gente, viu? A Simone é uma querida e, como eu falei, tinha certeza que ela ia auxiliar a gente de alguma forma. Então, repensem o choro do filho de vocês, tá? Eu sei que é estressante, sei que é chato, tem hora que a gente quer jogar o filho na parede, mas vamos entender um pouquinho também o lado deles, né? Do sentimento deles. Bom, acho que no programa de hoje o que a gente conseguiu aprender é que a gente tem que olhar para toda a situação da nossa vida, não só numa situação médica, com... Gente, deu branco, esqueci o termo. Com humanidade, lembrei. Tanto numa relação médico-paciente, quanto a relação com você com seu filho, você com seu marido, com seus pais. Se a gente pensar um pouquinho em humanizar toda essa relação e ter um carinho, ter um cuidado, acho que tudo vai funcionar de uma forma muito melhor. O programa de hoje vai ficando por aqui.
eu gostaria muito de agradecer à loja Manzo, né, que me veste em todos os programas. E também agradecer a equipe do EVA que veio. A gente sabe que a vida de médico é uma loucura. Todo mundo abriu mão dos seus plantões, remanejou a agenda para poder estar aqui. Muito obrigada e contem sempre com o nosso programa, tá bom? Espero vocês no próximo Nasceu, Bora Cuidar! TVC, 20 anos com você.